E em estúdio temos José Gomes Ferreira. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Fernando. Isto tudo dá pano para mangas, mas vou fazer-te uma pergunta muito simples. E agora? E agora vamos ter que pagar. É muito duro, mas vamos ter que pagar. O que é que vai acontecer-nos em termos práticos? Em termos práticos, a partir do dia 1 de janeiro, portanto logo visível no final do mês de janeiro de 2013, haverá retenção na fonte bastante agravada. Tanto no aumento das taxas por escalão, os escalões são reduzidos e as taxas são aumentadas, logo o imposto a cobrar é maior. Como pelo facto de haver um pagamento em uma sobretaxa adicional, essas duas realidades vão levar a que o Governo determine a atualização das tabelas de retenção na fonte e a partir de janeiro já estamos a pagar por conta de um acerto que será depois em 2014 sobre os rendimentos de 2013. Desta vez não é como em 2011, a sobretaxa já é descontada logo na fonte todos os meses. E porquê? Porque esta decisão de cortar mensalmente? Eu acho que sei porquê. Há aqui um pequeno segredo que tem a ver com o seguinte. Quanto mais os contribuintes têm que pagar imposto e quanto mais difícil se torna a situação, menos os acertos no ano seguinte sobre rendimentos de determinado ano, mais correm o risco de não ser pagos. Esta é a realidade. Isto não é dito assim pelo Governo. Imaginemos que, em teoria, e isso nos princípios da lei fiscal isso pode acontecer, o contribuinte não desconta nada durante o ano sobre o seu salário e depois acerta o IRS todo. Se assim fosse, normalmente, os portugueses chegariam ao ano seguinte e não teriam dinheiro para pagar, até porque não ganham assim tanto como isso. A lei tem o princípio geral, depois tem uma outra lei que diz, então aproxima-se o momento do recebimento do rendimento ao momento da tributação e por isso são criadas as tabelas de retenção na fonte para todos os meses, conforme se recebe, se ir pagando por conta. Isto vai criar muito mais dificuldades às pessoas. Esse é o problema. Em 2011, até porque a medida já foi tomada a meio do ano, ficou de se cobrar no recebimento do 13º mês, portanto em dezembro. Em 2013... o Governo entende logo que o melhor é ir cobrando logo de início. Não vá ao diabo de selas, não é? Não vá ao diabo de selas. E há duas coisas que se podem dizer sobre isto. Uma é, até parece mais lógico, porque as pessoas vão recebendo o dinheiro. Mas há quem diga uma outra coisa. Aliás, conversávamos informalmente sobre isso há bocado. Quem tem rendimento, quem tem despesas fixas por mês, se calhar preferia que este corte fosse feito no recebimento, por assim dizer, extraordinário, já em dezembro. Se calhar dava-lhes mais jeito. E o Governo é insensível a isto, portanto vai cobrar logo à cabeça todos os meses. Ainda há pormenores que nos escapam e que ainda não foram explicados sobre todas estas novas medidas de austeridade. Mas é possível dizermos já arredondadamente quanto é que vamos ficar com a menos no salário? Dois dados muito objetivos. Um deles é pela própria Secretária de Estado do Tesouro e Finanças que referiu publicamente que nas famílias que ganham mais, nas famílias no topo, perdem 2 salários ou mais. É muito, no muito... topo é o quê? É preciso explicar isto às pessoas. Posso traduzir por a partir de 100 mil euros, a partir de 120 mil euros. Perdem até mais de 2 salários mesmo no último escalão. Contas minhas por alto, uma família que tenha 26 a 28 mil euros por ano, portanto são 2 salários de 1000 euros brutos, dará pela média nacional. Pagavam-se cerca de 600 euros, vão pagar 650 ou até mais pelo aumento das taxas intermédias nos escalões e depois têm a taxa adicional e, portanto, vão pagar cerca de 1000 euros, perdem um salário. Portanto, a partir daqui é tudo a crescer. E é 1,5 até 2. E, portanto, vai ser muito complicado para a classe média e aquela classe que é oficialmente rica. De alguma forma já respondeste, mas eu faço a pergunta de outra maneira. Quem é que não é abrangido e é verdade que os ricos vão pagar efetivamente mais? Os oficialmente ricos. Os ricos não estão nesse sistema, eu sempre o direi. Os ricos não estão nesse sistema, têm partes sociais de empresas ou empresas a 100% que não estão registadas em Portugal. Esses verdadeiramente nunca são apanhados desta maneira, mas eles não deixam de contribuir para a economia. Isto não é uma luta de classes. Não deixam de contribuir, mas por aqui não contribuem o que deviam. Aliás, a discussão é do mundo ocidental todo. Na base, o salário mínimo está fora, como se sabe. E depois há ainda um mínimo de existência fiscal, há a dedução pelo número de filhos e, portanto, 500 e tal euros, quase 600, isso é tudo rendimento que fica de fora. Já não estava a pagar e fica de fora. Isso explica que o Ministro das Finanças tenha dito que a taxa efetiva passa de 9,8 para 13,2. Parece uma taxa baixa. Porquê é que isto acontece?
55% das pessoas não paga IRS atualmente porque está nestes rendimentos baixos, infelizmente. Somos um país que não é rico. Infelizmente já está fora disso e, portanto, continuará fora. Mas aqueles que pagam IRS, voltamos à expressão que é a classe média, média e alta, esses vão pagar e muito. E isto é um agravamento brutal. Vão pagar cerca de 54,5%. Atenção, sim, mas isto, já que estamos a falar hoje de pormenores que interessam muito às pessoas, atenção é uma questão. É nominal essa taxa, porque o que acontece é o seguinte, todos os rendimentos por escalão são tributados como se houvesse 8 gavetas diferentes. E na primeira gaveta o Estado vem buscar 11%, na segunda vem buscar 13%, na terceira vem buscar 16%, na quarta vem buscar 20% e por aí fora. Nominalmente cada uma delas vai crescendo até chegar à última, que agora é de 46,5%, e que vai passar para 49% e que depois leva mais uma taxa de solidariedade, que passa para 52,5%. Depois ainda leva esta taxa adicional. Mas a taxa média anda para aí pelos 38%, a que depois soma a taxa de 4%. Nominalmente é um bocadinho menos, mas realmente, como dizíamos e bem na nossa reportagem, para um salário elevado é mais de metade que o Estado vem cobrar, seja à cabeça, seja no acerto final. É muito. Estamos a pagar a força de trabalho em Portugal está a pagar pelas asneiras feitas, e vou sublinhá-lo, pelas asneiras feitas por contratos milionários feitos com o Estado, por grupos económicos e financeiros que se penduraram no Estado, e também por alguma esquerda irresponsável que exigiu aumentos e benesses que não tinha direito. E todos eles levaram o Estado a esta situação. Eu faço uma pergunta que peço que me respondas muito rapidamente. O corte nas despesas, todas as pessoas perguntam neste momento, vão cortar-nos a nós nos salários e onde é que o Governo vai cortar nas despesas? Onde é que se vai ver? Onde é que é palpável? É verdade que é mais genérica essa referência do Governo ao corte nas despesas. Objetivamente tem vindo a ser reduzida a despesa, foi reduzida em 10 mil milhões de euros. Esse processo está a seguir o seu curso. A esquerda, quando diz que a austeridade não está a resultar, não é verdade. Aí está a resultar. O problema são as receitas que caíram muito. Tudo isso é verdade. Podia ir-se mais longe? Podia. Podia ir-se mais longe e este país tem uma estrutura administrativa enorme. As pessoas falam de coisas que parecem demagógicas, mas que devem questionar-se. Para que é que temos um Parlamento com 230 deputados? E eu até acrescento, para que é que temos um Parlamento com 230 deputados, dos quais alguns são advogados que tratam de negócios à tarde e isto são deputados de manhã, por amor de Deus. Essa devia ser uma incompatibilidade neste país, porque eles estão na base daqueles contratos milionários que deitaram o país abaixo. É apenas um exemplo. Mas quando as pessoas agora questionam vencimentos muito grandes e salários de assessores do Governo, eu nunca quis ir por aí. Agora acho que se deve fazer a discussão, porque tudo isso tem que ser um conjunto. No fundo, quando um país está numa crise profunda, devemos seguir sempre aquele princípio que é ou caímos todos ou levantamos-nos todos. E acho que devemos ajudar-nos todos a levantar-nos todos. E essa gente tem que ser posta em devido lugar.